questão que eu enviei para vocês, a primeira questão, trata-se de uma casca esférica que tem uma carga Q, que ela está distribuída nessa superfície. Devido a essa carga nessa superfície, a gente tem uma densidade superficial de cargas, que eu chamei aqui por gama. E aqui a gente tem, que é o nosso objetivo, é determinar o potencial elétrico em um ponto, nesse ponto aqui P, fora da esfera, né? E a gente tem aqui essa distância aqui, esse tamanho aqui, a gente disse que era R, o tamanho R aqui representado por esse vetor R na direção RV-SO, que é a direção radial à esfera. A gente vai tomar aqui um elemento de área dA, um vetor dA, tem módulo dA e na direção também radial. E nesse ponto P, devido a essa esfera, a gente tem aqui um campo elétrico de módulo do tamanho, né, desse vetor E, que é a intensidade do campo, na direção radial também. E mais tarde a gente vai ver que esse DL aqui é um deslocamento quando a gente vai trazer a carga do infinito até esse ponto P para medir esse potencial. E então a gente definiu aqui a carga total dessa esfera, dessa casca esférica aqui, Q0 sendo a carga envolvida, né, pela superfície. E daí então a gente, para determinar esse potencial aqui, o objetivo aqui é determinar esse potencial nesse ponto, a gente tem que calcular primeiro esse campo elétrico aqui, para poder fazer a integração e achar o potencial. E então a gente pode aplicar a lei de Gauss para determinar esse campo elétrico aqui pela seguinte relação. Essa aqui é a relação da lei de Gauss. Isso aqui serve para geral, mas aqui no caso a gente está tomando para um Rzinho, que é esse tamanho aqui maior do que o raio da esfera. A gente vê que lá dentro ele tem um comportamento diferente, a gente pode estar analisando depois. Então a gente vai aplicar aqui a lei de Gauss, e aí eu peguei esse vetor, o campo elétrico aqui, eu defini lá em cima como sendo RV-SO, e aí eu vou fazer o produto interno dele com o vetor dA, que é o vetor, um elemento da superfície aqui. E então a gente fazendo esse produto interno aqui vai dar módulo de E vezes módulo de A, e aqui vai dar chapéu interno é chapéu da 1. Então a gente fica só com a integral de E vezes dA Q0 dividido por ε0. Esse Q0 trata-se da carga, que eu mencionei aqui em cima, e esse ε0 trata-se da permissividade elétrica do meio. É uma constante que depende do meio onde você está envolvendo essa esfera, né? Geralmente a gente trabalha com vácuo. E então a gente continuando aqui, nossa integral aqui, para determinar o campo elétrico pela lei de Gauss, a gente aplica aqui a integral do dA, que é uma areazinha pequena, uma área bem pequena aqui na superfície. A integral dessa pequena área é a própria área, então a gente aplica aqui no limite de integração, e aí fica o campo elétrico, a intensidade, na verdade, o módulo do campo elétrico vezes a área é igual a isso aqui, com a área sendo uma área da superfície esférica, e uma área de uma superfície esférica é dada por 4πr ao quadrado. Logo, né, a gente encontra um campo elétrico, né, com essa cara aqui. Então isso é a intensidade do campo elétrico, na verdade, né? E o campo elétrico, o vetor campo elétrico, é o vetor que tem aquela intensidade nessa direção, né? Podemos mencionar isso aqui. Agora, de posse do campo elétrico, podemos calcular o potencial elétrico, né? E então a gente aplica lá aquela equação lá de cima e vamos determinar o campo elétrico. Lembrando que esse DL aqui é um deslocamento infinitesimal na direção radial aqui, um dr, que é o deslocamento infinitesimal na direção RV-SO, que é na direção radial, né? Então a gente faz produto interno aqui e dá do campo elétrico que a gente achou pela lei de Gauss, com o dr lá, vai ficar esse com esse, vai dar 1, produto interno, e esse módulo esse vezes o módulo desse aqui, que é isso aqui. Aí a gente vai resultar com essa integral aqui, lembrando que aqui é um sinal de menos, né? Tem um sinal de menos aqui na integral. E aí a gente Q0 é uma constante, uma carga é uma constante, não muda a carga, 4π e ε0 são todas constantes, e a única variável aqui que depende aqui na integral, a variável de integração, é justamente essa distância r, né, que a gente está analisando o potencial para uma distância rzinho, né. E então aí a gente continuando com essa integral, o inverso, né, o ao quadrado aqui do r,
essa integral de menos 1 sobre R, quando a gente aplica aqui nos limites de integração, esses limites de integração aqui, foi que eu trouxe lá uma carga lá do infinito, que é uma referência lá no infinito, até um pontozinho P, que está a distância Rzinho do centro da circunferência, né? Do centro da esfera, da casca esférica. E aí, continuando aqui, a gente aplicou os limites e encontrou que o potencial para qualquer ponto fora aqui, a partir do raio da esfera, inclusive até na própria superfície, é dada por essa cara aqui. Você pode encontrar qualquer potencial para uma distância R ou maior do que R. Beleza, galera? E aí a gente pode também analisar esse Q0 aqui, né? Se não for dado, sim, porque lá na questão menciona na densidade superficial, que é esse sigma, né? Mas a gente tem a relação entre esse sigma e essa carga, né? Porque o sigma, na verdade, ele é a carga dividido pela área. Então, como está escrito aqui, então se você aplicar aqui, você pode substituir esse cara aqui, nesse Q0 aqui, encontrar em função da densidade superficial também. Valeu, galera!